Hoje eu vou falar de um assunto da química, que é a separação de misturas heterogêneas. Dentre as separações, a gente tem a decantação, a filtração, a catação, a sifonação, separação magnética, centrifugação, peneiração e ventilação. Então, hoje eu vou falar especialmente da decantação. Como que a decantação funciona? A separação é de líquido para líquido, sólido para sólido e diferença de densidade. O exemplo que eu vou citar hoje é por diferença de densidade, que seria, eu vou dar o exemplo de um copo d'água. A gente joga areia no copo d'água, a gente vai ter aquela mistura heterogênea ali. Como que a gente vai fazer para separar essa mistura que a gente fez? A gente vai deixar aquele copo ali esperando um momento ali, umas horas, parado. E depois de umas horas, a gente vai perceber que, por causa da diferença de densidade, a areia vai descer no fundo do copo. Então a gente vai perceber que a gente vai ter uma separação entre a areia e a água. A areia vai ficar no fundo e a água no início do copo. Então a gente pode fazer essa separação por esse modo, né? Agora a gente vai falar da filtração, que é uma da separação da mistura heterogênea também. A filtração, ela é uma separação entre líquido e sólido. Ela é feita por um filtro. É muito fácil de entender. Um exemplo mais fácil que a gente tem é que a gente faz muito no dia a dia. É a filtração do café. A gente, quando vai fazer a preparação do café, a gente filtra ele. Quando a gente joga a água no filtro com o pó, esse filtro vai absorver todo o pó, o pó vai ficar retido no filtro e somente a água com alguns resíduos que ela precisa vai passar. Então, essa é uma da separação de filtração. Agora falando sobre a catação, que é um outro meio que é muito fácil de entender. Ela é feita por separação de sólido entre sólidos. Ela é por diferença de forma ou tamanho. A gente pode citar outros exemplos do dia a dia também, que é a separação do arroz ou a separação do feijão. Que quando maioria das vezes a gente tem o feijão em casa, antes de preparar, a gente vai catar ele, como a gente diz, né? A gente separa o que não é viável ao que é. A gente tira aquilo que a gente não precisa, separando o que a gente quer e o que a gente não quer. Da sifonação, que é outro meio de separação. No esquema, eu fiz um esquema para vocês entenderem melhor como que funciona. A gente tem o copo A e o copo B. Para a gente conseguir fazer essa separação, a gente tem que ter o copo A mais elevado do que o copo B. Vocês percebem que o copo A está mais em cima do que o do B, que é para a gente jogar água de um copo para o outro. Bom, a gente tem esse modo de separação é de líquido e sólido. A gente tem o sólido, que é a terra, e a água, que é o líquido. A gente vai separar a terra da água. O meio de fazer essa separação é com um caninho que se chama sifão. Por isso que a gente tem o nome da separação, que é sifonagem. Esse caninho sifão, ele vai retirar a água que está na superfície e vai levar para o outro copinho. E quando a gente terminar de retirar essa água, a gente só vai ter a terra nesse copo e a água toda nesse copo. Então é assim que funciona essa separação. A separação magnética, também chamada de imantação. Como que funciona? Ela é aplicada quando um componente apresenta a propriedade magnética. Uma mistura formada por ferro e alumínio pode ser separada por um ímã que atrai apenas o ferro. Então essa é uma da separação magnética. O último agora seria a flotação. Ela é baseada na diferença de densidade. Eu vou citar um exemplo da flotação. Vamos supor que a gente tem um copo d'água.
E a gente vai dar o exemplo do pó de serra. Quando a gente mistura o pó de serra com a água, ele vai ficar na superfície da água, porque ele é menos denso que a água. Então, ele vai ficar separado, ele vai ficar na superfície. Ou também a gente pode citar outros exemplos, e quando ele é mais denso, ele vai ficar no fundo e não na superfície. Então, esse seria um exemplo da flotação. Olá, gente. Meu nome é Marley e eu vou dar continuação na matéria de Química sobre separação de misturas que a Patrícia já tinha começado a falar. Bom, ela estava falando sobre separação de misturas heterogêneas e eu vou terminar as duas que faltaram, que foi peneiração e ventilação, e depois vou falar um pouco sobre as homogêneas e para ajudar a entender melhor, né? Então, ventilação é uma separação de misturas heterogêneas que nada mais é do que submeter duas substâncias com densidades diferentes a uma corrente de ar. Por exemplo, quando a gente vê as pessoas catando café, né? Aí elas pegam, jogam dentro da peneira e às vezes não, sempre, né? Caem folhas dentro da peneira. A pessoa tá ventando um pouco, ela pega aquela peneira, joga ela pra cima, segura, né, gente? Ela segura a peneira e joga, vai jogando, e o vento vai levando as impurezas que tem densidade menor. E fica na peneira só os grãos mesmo de café. Peneiração nada mais é do que peneirar alguma coisa, que, como por exemplo nas construções é usado muito a peneiração para peneirar a areia, tirar as impurezas da areia. Eles jogam a areia dentro da peneira e dão umas leves balançadas na peneira para ela deixar o que é areia, né, os grãos fininhos cair, e dentro da peneira ficar apenas as impurezas também, que são as pedrinhas, algumas coisas assim. E é isso. As separações heterogêneas estão finalizadas e agora a gente entra na separação de misturas homogêneas e eu vou começar falando sobre evaporação. Evaporação, nós temos um exemplo muito visto assim, que são nas salinas, que é onde se prepara, se dá o pontapé inicial para como posso dizer, para o sal de cozinha, que depois desse processo ele é levado para outro lugar e misturado com outras substâncias para formar o sal mesmo. Mas o processo de evaporação ele é usado nesse método. Esse método é usado para, como por exemplo, eles pegam a água do mar, isolam ela dentro de alguma coisa, de um recipiente bem grande e deixam ali para a água evaporar. A água vai evaporar, né, com função do calor, o sol. Então, enfim, vai evaporar a água e só vai ficar o que é mais denso, que é o sal. A água vai evaporar porque ela tem densidade menor e com os fatores, né, que o sol, por exemplo, influencia muito. Quanto mais esquenta, mais vai dando temperatura para a água e até chegar a 100 graus, né? Aí ela começa a evaporar. E é isso. Agora nós vamos falar sobre destilação simples. Destilação simples ocorre de sólido para líquido. Não, de sólido com líquido. Na destilação simples, não se perde o líquido. Ou seja, a gente não vai simplesmente ficar só com sólido. Temos aqui o exemplo, né? Aqui a gente tem o condensador, um recipiente, um balão e aqui uma chaminha, né, de fogo, e aqui por cima um termômetro. Aqui dentro desse balão nós temos água e sal misturados. A gente sabe que o ponto de ebulição da água e do sal são diferentes, né?
Aí, aqui a gente aquece essa mistura de água com sal. A água vai evaporar, né? Porque ela é menos densa. Então, ela vai evaporar primeiro, vai começar a evaporar. Vai subir. Quando chegar aqui nesse ponto aqui, o vapor da água vai bater no condensador e vai descer e gotejar dentro do último recipiente. Vai gotejar como água pura, água sem sal, tá? Aí, esse é o processo da destilação simples. Para destilar um sólido com líquido, a gente aquece essa mistura e o líquido é o que vai evaporar primeiro, né? E ele vai passar por esse condensador que vai estar resfriado e vai gotejar aqui. E é basicamente isso. Agora, destilação fracionada. Como acontece destilação fracionada? Bom, destilação fracionada ocorre entre substâncias miscíveis, como água e álcool, que é o exemplo que eu vou usar. O esquema que é usado na destilação fracionada é um pouco diferente da destilação simples, só que mais ou menos o que muda na destilação fracionada é que a gente não usa um condensador mais deitadinho, a gente usa um condensador reto. A gente pode dar como exemplo a água e o álcool, que são líquidos miscíveis, eles se misturam, não tem separação por fases. A água ela tem ponto de ebulição em 100 graus Celsius e o álcool a 78 graus Celsius. Bom, a gente vai aquecer esses dois líquidos em um balão também. E a primeira substância que vai evaporar é o álcool, porque ela tem menor ponto de ebulição. O álcool tem ponto de ebulição em 78 graus Celsius. E o álcool vai evaporar. Vai entrar ali no condensador reto e vai gotejar como álcool puro, sem água. Já a água vai continuar ali paradinha e quando a água chegar no ponto de ebulição dela, o álcool já vai ter evaporado todo, já vai estar todo no último recipiente e a água vai ficar ali separada. Então, esse é o processo utilizado para separação de líquidos miscíveis. Destilação sim, fracionada. Já o processo de extração, que também é uma separação de misturas homogênea, ela acontece no nosso dia a dia, diariamente, quando a gente vai coar café. Que a gente pega uma substância, coloca dentro de um coador e joga água quente para extrair o café daquela substância. E é basicamente isso. Bom, gente, o balão que eu falo, que a gente usou na destilação simples e fracionada, é um balão de vidro, tá? E é isso. A gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula de química sobre separação de misturas. E não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo. Valeu!